tô chegando. Tá começando a brincadeira. Toque sai, entrevistas. Toque sai, entrevistas. Toque sai, entrevistas. Toque sai, entrevistas. E hoje com o cracaço Marquinhos Xavier, treinador da Seleção Brasileira de Futsal, o melhor treinador de futsal de 2025, e a gente espera que por muitos anos. E eu vou estar sempre com meu parceiro, irmão, produtor musical, Isaías Costa, nessa música, nessa brilhante... nesse brilhante encontro, né, Marquinhos? A gente está sempre se renovando, foram quase 30 anos comentando no Sport TV, e a gente espera voltar a comentar, porque o futsal está na nossa veia, está na nossa vida, mas a música também sempre fez parte da minha alma, da minha família, e ter encontrado esse mestre aqui que honra, foi maravilhoso, e o convite foi feito, ele aceitou imediatamente. Então, todos os nossos podcasts vão estar regidos por esse maestro aqui, vai estar sempre acompanhando a gente, fazendo a música que o nosso convidado quer. Então, Marquinhos, muitíssimo obrigado pela presença. Marquinhos tem um compromisso daqui a pouco, mas terminou o treino, veio para cá, a gente correu para estar aqui. Vamos fazer um bate-papo bacana, vamos informar a galera sobre futsal. E é sempre legal ter você aqui. Além disso tudo que eu falei, é um churrasqueiro de primeira mão, meu irmão. Quando eu chego na casa dele, em Carlos Barbosa, é brincadeira. Só saio de lá carregado. Tempo ainda. Tem que ir lá. Renovar. Mas, Marquinhos, obrigado. A gente tem muita coisa para falar. Eu queria começar perguntando para você como é que foi a transição, como é que foi a tua história? Você foi jogador de futsal, é professor de educação física, hoje doutor em educação física, mas fala pra galera como é que foi essa transição, o que te fez querer ser treinador de futsal, o que te inspirou a desenvolver tanta coisa, tanto pensamento. Marquinhos escreve livros sobre futsal para o mundo todo, já tem vários traduzidos, vamos falar um pouco sobre isso, mas fala o teu sentimento nisso, como é que começou tudo e essa transformação para ser esse treinador com tanta qualidade, com tantos títulos e com tanta força para a modalidade no cenário mundial. Agradecer a Deus, porque eu tenho tido o privilégio, Marcelo, nos últimos anos, Isaías, de poder passar por alguns lugares e agradecer as pessoas que foram importantes na minha vida profissional lá no início, quando muita gente não me conhecia. E estar aqui hoje, estreando esse teu projeto, esse teu programa, é uma oportunidade para te agradecer, né, pelo carinho que tu sempre teve comigo, pela confiança no meu trabalho, porque lá atrás era mais difícil confiar do que é hoje, né? Então, eu estou aqui hoje estreando contigo esse programa, que eu te desejo muito sucesso. E isso é legal, porque é uma oportunidade. E Deus tem me colocado no caminho de algumas pessoas, assim, em algumas cidades que eu tenho passado, para dizer muito obrigado por terem me ajudado, porque eu cheguei aqui com a ajuda de muitas pessoas, né? É uma caminhada bem longa, bem difícil, não foi uma caminhada simples. Eu venho de uma família de engenheiros, pai, meus irmãos, enfim, e eu me desafiei dentro do esporte, me apaixonei pelo futsal, tive uma experiência como atleta, isso foi muito valioso na minha vida. Hoje é muito mais valioso ainda, porque eu consigo entender muito da cabeça do atleta, o que ele sente nos momentos de dificuldade, e, de alguma maneira, eu consigo ajudar eles também a remover um pouquinho daquela pressão, daquele ambiente tóxico que é a nossa profissão, o nosso esporte, e isso foi valioso demais. E lá, naquele momento, ainda quando atleta, eu sempre tive dentro de mim também um treinador, porque eu me inquietava com algumas coisas, me aborrecia com outras, concordava com os meus treinadores e às vezes discordava também. Sempre fui muito chato, vamos usar essa palavra assim, quando jogava, porque eu queria que as coisas acontecessem de uma forma, talvez porque eu enxergava de uma maneira diferente, não tinha maturidade às vezes para lidar com isso, então foi difícil também como atleta. Mas, por outro lado, quando eu encontrei a educação física, eu me encontrei, eu acho que como profissional. Eu falei, eu quero ser técnico, é isso que eu quero ser. Porque eu gosto desse ambiente. Fui testemunha aqui do improviso da abertura, que ficou muito legal, porque é isso, né? Afinal de contas... Fizemos agora. Foi bolado agora, os dois, vamos fazer assim, temos que... E saiu, né? Saiu a abertura. E eu sempre fui muito inquieto em relação a como as coisas acontecem. Às vezes a gente planeja tudo
Sim. E no final, o mais legal é improviso. Então, assim, Porque vem da criatividade, né? E o futebol e a música, né? Estão tem conectados, tudo a ver. tudo conectado. E é isso que eu trabalho hoje com os atletas, né? Assim, essa capacidade que eles têm de improvisar, claro, dentro de uma estrutura, de uma organização. E a minha plataforma de trabalho sempre foi, né, a parte cognitiva, o desenvolvimento da inteligência do atleta, porque eu sei que todos eles conhecem da estrutura técnica, tática do jogo. E o que eu posso fazer é melhorar essa capacidade de eles improvisarem dentro do jogo. Então, a carreira foi indo, a educação física me aproximou da área técnica, passei por todas as funções na área técnica, desde juntar o material sujo no centro do vestiário e levar para a lavanderia, trazer o limpo, fiz isso. Fui preparador físico, fui auxiliar, vivi todas as etapas com muita intensidade até encontrar o meu caminho dentro da área técnica e sempre ligado também à parte acadêmica, fiz o mestrado e o doutorado, gosto do desenvolvimento, da capacitação, acredito muito nesse processo, acho que as equipes elas precisam investir nisso também dentro da área da relação com os profissionais, plantar aquela semente no atleta, que amanhã depois ele não é mais atleta, ele pode ter uma outra profissão. Então, eu gosto disso. Sequência, né? E estou vivendo esse momento mágico na minha vida de vivenciar a prática e a teoria muito próxima, construindo materiais, conhecimento, informação para outras pessoas também seguirem essa caminhada. Então, é mais ou menos de forma uma estrada, né? isso, né? E uma estrada, como é que a gente fala uma estrada? Uma estrada é lá maior? Então, assim, a minha missão aqui é estar fazendo essa intervenção musical, né? Então, pegando a história dele pelos caminhos que já passou, por tudo que já fez. Você não sabe o quanto eu caminhei pra chegar até aqui. Percorri milhares e milhares antes de dormir. E eu não cochilei os mais belos montes escalei. Nas noites escuras de frio chorei. Quero acordar de manhã do teu lado e aturar qualquer babado. Vou ficar apaixonado no teu seio aconchegado. Ver você dormindo é tão lindo. Tudo que eu quero pra mim, tudo que eu quero pra mim. Quero acordar de manhã do seu lado e aturar qualquer babado. Vou ficar apaixonado no teu seio aconchegado. Ver você dormindo e sorrindo. É tudo que eu quero pra mim, tudo que eu quero pra mim. Você não sabe o quanto eu caminhei essa caminhada. Moleque. Maravilha, tá vendo? Me emocionei. Porque a gente entrou no carro, ele ligou o som e a primeira música foi essa. Ele falou, nós temos que escolher uma música de abertura. Eu falei, é essa. E aqui, ouvindo vocês, assim, me veio a caminhada. É isso. A longa caminhada, difícil Chicão caminhada. Tá ali, nosso parceiro tá emocionado também. E veio minha família, né? Veio minha família, veio meus filhos, né? Acordar do lado deles, ver eles crescerem. Misturou a parte profissional com a parte pessoal, que para mim é muito importante. E, caramba. E redundou num título mundial. Né? A gente tem que contar essa trajetória. A gente tem que contar a trajetória do Marquinhos. E eu sou personagem do outro lado, falando sobre essa trajetória. Eu lembro lá atrás, quando ele era treinador da Copa Grill, eu tive em Marechal Rondon, a gente sentou para jantar, ele saiu da mesa que ele estava para se apresentar. Pessoal, a gente já se falava, mas ele sentou para se apresentar e passou a me explicar a maneira como ele trabalhava. Você lembra disso, lá naquele restaurante. Uhum. Isso me deixou muito feliz, porque a gente passou a se comunicar muito mais, né, durante toda a trajetória dele. E ele acabou sendo vice-campeão brasileiro naquele ano, mas aquele vice-campeonato foi muito mais do que um título, talvez, né? Porque Marechal Rondon é uma cidade do interior do Paraná. A Copa Grill fez um grande trabalho ali, uma grande estrutura, e ele conseguiu transformar o jogo, modificar ou trazer uma nova visão do jogo. Eu queria que você falasse um pouco daquele momento. Hoje o Diego, seu capitão na seleção brasileira, um dos principais jogadores de todos os tempos no futsal.
campeão do mundo também, um cracaço de bola. Começou ali com você, começou a aparecer para o Brasil ali. Era uma marcação individual fortíssima, uma pressão, um jogo de intensidade absurdo, tanto na defesa quanto no ataque. Eu queria que você falasse daquele momento primeiro e depois da tua transição para Carlos Barbosa, que veio logo depois, que já era uma equipe, que é uma equipe tradicionalíssima, consolidada, com uma estrutura magnífica, e que você acabou campeão também da Liga Nacional. Enfim, campeão da Liga Nacional de Futsal. Eu em Marechal vivi os melhores anos da minha vida profissional. E quando eu falo isso, eu consigo também valorizar e separar o que foi depois Carlos Barbosa, né? Até chegar ali, eu percorri milhas e milhas mesmo, porque foi difícil chegar até Marechal e consegui desenvolver um método que eu acreditava. Afinal de contas, todos nós temos referências na vida, né? Todos os treinadores têm aquelas pessoas que impactam. Eu sempre tirei um pouquinho da defesa de um, do ataque do outro, da transição. Sem querer te interromper, Marquinhos, um nome de treinador que tenha te influenciado ao máximo. Eu sei a resposta. Fernando Ferretti. Tenho outros que colaboraram para isso e que eu continuo acompanhando e que eu continuo observando, mas o Ferretti ele me impactou como profissional, como ser humano, como empreendedor, me ensinou muito sobre isso. Não viver e depender só do que você faz ali como treinador, mas de depender do teu trabalho fora da quadra, ele me ensinou muito sobre isso. E eu fui pegando um pouquinho de cada um. E aí eu em Marechal, eu tive a possibilidade, porque as pessoas acreditaram naquilo que eu propunha no momento, de desenvolver o método. Então, eu desenvolvi um método de trabalho que tem a minha impressão digital, que tem a minha identidade própria, né? Ele tem fragmentos de muitos outros treinadores, mas que a autoria é minha. E aí, esse método ele foi desenvolvido de uma forma que ele pudesse ser replicado por mim e por outras pessoas. E aí hoje eu tenho um universo de alunos que dizem para mim, pô, eu estou fazendo aquele trabalho, eu estou usando aqueles métodos que tu passa lá no curso e a minha equipe melhorou. Então, ele ajuda outras pessoas. Ele não só me levou a conquistar títulos. Quando eu vou para Carlos Barbosa, eu encontro uma equipe que tinha tinha um estilo, uma identidade, e eu, aos poucos, vou também imprimindo essa impressão digital. E a equipe parece ser irmão gêmea daquela equipe de Marechal Rondon. Muito agressiva, muito competitiva, que buscava o tempo todo o jogo objetivo, fazer gols, defender forte, enfim. E aí eu replico o método. E aí eu ganho uma chancela de que o método funciona. E aí depois vem o terceiro estágio, a seleção brasileira, onde eu também precisei de mais tempo, porque eu tinha menos tempo de trabalho, mas que, de novo, impressão digital, método replicado, dá certo, funcionou. Então, eu diria que são 4 estágios. O começo, onde eu passei por muitas equipes, não quero citar nomes aqui, né, porque muitas delas foram importantes. Chego em Marechal, consigo alcançar esses títulos, chego em Barbosa e a CBF me dá uma chancela, carimbo o meu passaporte internacional, chego à seleção e consigo construir um trabalho na seleção, já vai fazer 9 anos, agora em julho, e ganhamos o título mundial, mas numa esteira de processo. E aí, quando eu falo, eu consigo defender, que é processo, não adianta. Eu me recordo, Marcelo, uma vez, no teu podcast Toque Sai, você e o Dandan, de a gente falar sobre isso, e aí o Daniel disse para mim assim, pô, mas seleção brasileira é resultado imediato, tu sabe disso? Eu digo, sei, mas eu vou fazer aquilo que eu acredito. Eu não vou querer pegar um atalho, eu vou pelo processo. E a gente faz na seleção um trabalho de saneamento. Dentro desse processo, de 0 a 10, o quanto te frustrou não ter sido campeão em 2021? Porque eu estava lá, eu vi tudo acontecer, eu vi treinamento, eu vi jogador com Covid, eu vi você não conseguir treinar a equipe, você não poder falar sobre isso, enfim. E você tinha uma máquina na mão, um planejamento que você me mostrou muito bem estruturado, mas a coisa não aconteceu por um detalhe num jogo contra a Argentina, que levou a gente para a disputa de terceiro e quarto. Você acabou tendo uma medalha maravilhosa e que você já postou com muito orgulho essa medalha. Por isso, a pergunta é bem direta mesmo, porque às vezes você ter uma medalha de segundo colocado na Liga, como eu falei, no caso de Copa Agril, é uma vitória extraordinária. Extraordinária.
E uma medalha de bronze, para muita gente, não é nada. Importante, Mas eu tenho certeza que para o Brasil, naquele momento, foi importante pelas circunstâncias que muita gente não sabe que aconteceram, né? Das coisas que aconteceram. Então, eu queria ouvir de você. Eu acho importante você falar sobre isso, porque foi um processo interessante e fundamental para o título que aconteceu em 2024. E assim, sou bem sincero em te dizer que de 0 a 10 o nível de frustração foi 3, porque eu queria ganhar, obviamente. Mas ele não foi como as pessoas imaginam. O Marquinhos se frustrou porque não ganhou. Porque eu tinha essas explicações e eu sabia o que estava acontecendo. Você nunca usou essas explicações? Nunca. Eu sei disso. Nunca dei uma entrevista falando de como foi a preparação, nunca dei uma entrevista reclamando das condições que a gente tinha, ou da falta das condições que a gente tinha. Nunca reclamei de estrutura, nunca reclamei de nada, né, do planejamento que tinha e que às vezes a gente tinha dificuldade de executar por inúmeros fatores. E fui lá só que a medalha de terceiro, ela me deu a certeza que nós ia ganhar. Não aquela, a próxima. Porque eu disse, poxa, se a gente teve todas essas dificuldades e eu estou subindo no pódio, que eu valorizei muito essa ida ao pódio, falei que está louco. Se nós melhorar isso aqui, nós vamos ser campeão. E foi o que aconteceu. A gente melhorou depois aquilo e foi campeão. E aí vem toda aquela... De novo, eu vou recorrer a esse podcast que a gente gravou. E eu falei assim, primeiro, esteira, processo. Seleção principal é a mais importante. Organizamos a seleção principal. Fomos organizar sub-20, fomos organizar sub-17. Aí eu lembro perfeitamente, se tu tivesse gravado, tu vai encontrar. Eu falei, nós vamos montar um trabalho para dar condições para a seleção ganhar em 24, em 28, em 32, que é monitorar esses atletas que vão entrando dentro dessa esteira, né? E aí nós tivemos o Neguinho, hoje campeão do mundo em 24. Campeão olímpico em 18 já. Tá. Esse aí fede a título. E aí, meu irmão, é impressionante. E aí ele vem, acreditando nesse trabalho que foi feito, né? E que as pessoas no Brasil, eu não culpo as pessoas no Brasil por não acreditarem nisso, não acreditarem em planejamento, não acreditarem em tempo, em processo. E aí muitas vezes a gente sucateia ciclos, querendo só vencer, sem fazer o que tem que ser feito, né? E eu não acredito nisso, porque eu nunca consegui trabalhar assim. Eu não consigo trabalhar no meu escritório bagunçado, eu não consigo trabalhar no meu quarto bagunçado. Eu acordo de manhã, eu sei que a camareira vai passar lá, mas a minha cama vai estar arrumada, as minhas coisas vão estar no lugar. Eu não consigo trabalhar diferente. O que eu vou fazer? Eu vou pegar um gancho para os dois até. É legal botar o Isaías nesse papo, porque a gente sabe, ele já falou, ele está aqui fazendo a parte musical. Eu sou meio ele está ali, o toque sai aqui da música. Mas ele também é gestor de uma banda, é um produtor musical. Eu quero fazer a pergunta para você, como treinador, porque a galera gosta de saber dos bastidores. Lidar com pessoas, gerir pessoas, né? Como é o vestiário? Assim como no teu caso, como é o camarim, dirigir o camarim, como é dirigir o músico, aquele baterista que quer... o percussionista que quer um pouquinho mais, o cantor que quer se descabelar todo. No teu caso, você tem que ter um controle maior com um atleta que é mais... engraçado, mais extrovertido, aquele outro também com cuidado, que é mais tímido. Como é que funciona esse vestiário? E daqui a pouco eu vou perguntar, se você quiser revelar o mais engraçado, o mais maluco, o mais não sei o quê. Mas, enfim, com quem você já teve problema? Qual é a dificuldade de lidar com estrela? Né? Isso, a pergunta é para os dois, e cada um no seu métier. Eu uso muito o exemplo da música, muito. Eu falo que eu sou... ali um produtor ou um maestro dessa banda, enfim, e você tem que perceber que às vezes o cara está tocando um instrumento muito mais alto, né? Sim, e o tocar muito mais alto está atrapalhando o do lado que também quer que o instrumento dele saia, isso, né? Precisa ouvir, né? Então a gente tem ali a sensibilidade para às vezes inclusive incentivar a dizer, Marcelo, confia, toca mais forte, mais alto, porque tu tem isso, e vai ser bom ouvir um pouquinho, porque às vezes o cara está tocando baixinho também, intimidado ele não quer se comprometer também, né? Porque ele diz, se eu tocar mais alto, vão ouvir, se eu errar, vão me culpar. Então a gente vai gerindo isso. Eu já venho numa geração que, embora nós tenhamos um potencial técnico muito grande, a minha seleção não é mais aquela seleção de grandes estrelas.
Não é mais. Porque o futsal brasileiro já não é mais de grandes estrelas. O futsal brasileiro hoje é muito coletivo. Coletividade. E se não for assim, dentro de uma equipe, no futsal nacional ou da seleção brasileira, nós não vamos ganhar mais de ninguém. Porque nós tivemos ali até 2016, eu vou colocar só para fazer um corte nisso, nós tínhamos uma geração de muitos craques. O individual era fortíssimo e o coletivo também. Mas eu acredito que era uma gerência diferente do que passou a ser a nova geração, que eu encontro a nova geração. E essa nova geração ela tem demandas diferentes, ela tem necessidades diferentes. Por outro lado, ela vai se conectar com um tipo de comunicação diferente também do que era antes. E eu precisei entender eles para poder ajudá-los. Então, a gerência toda, ela passa muito pela minha sensibilidade como profissional, de olhar para cada um deles todos os dias e entender o que cada um deles entrega. Porque nem todos eles entregam 100% todos os dias. E, às vezes, eu percebo, eu digo, pô, aquele está dando 70%. E eu vou em ti e digo assim, será que tu pode tocar um pouquinho mais alto para compensar os 70% dele, que hoje está um pouquinho baixinho? Porque o cara tem família, tem... Né? Ele não vai estar 100% todos os dias, embora nós fazemos o que nós gostamos. Né? E como na música. Será que o cara toca todo dia com aquela vontade? Não. Tem dia que ele toca porque é a profissão, é a disciplina que levou ele a tocar. Ele vai entregar. Mas dentro dele, ele não entrega aquele melhor dele. E uma das coisas que eu percebi nas suas respostas é que você trabalha o humano, né? Você traz ali o humano do cara, mais humanizar. Sim. E trazer a coletividade para dentro do trabalho. Assim, como espectador, você fez esse corte ali do período, e eu, assim, como espectador, percebia que os nossos adversários temiam realmente o individual. Né? Quando eles olhavam assim, a seleção brasileira chegou, aquele Joãozinho lá, aquele ali, marca ele ali, porque é ali que está o negócio, marca e para. E vendo você fazer a coisa, você já trouxe o coletivo. Ele pode marcar aqui, mas vai passar lá do outro lado. Perfeito. A leitura é essa aí. Enfim, mas e quando vocês encontram esse tipo de atleta que é estrela, eu não estou dizendo aquele atleta que sabe que é estrela e não se comporta como tal, que abraça o coletivo também. Quando vocês encontram uma estrela que é estrela, é o marrento, é o cara, ele é bom, ele é muito bom. Como lidar com um cara desse? Não é fácil. Eu acredito que o desafio da gestão, quando você tem perfis como esse, é muito complicado, porque o que acontece é que ele já vem do clube com esse protagonismo. E eu converso muito com eles no dia a dia. Todos vocês são muito importantes para o clube de vocês. Todos vocês jogam muito tempo. Quando vocês se encontram aqui, todos são protagonistas. E agora? Como é que nós vamos gerir esse protagonismo para todo mundo? Não tem para todo mundo. Aqui eu preciso também aqueles que... Não tem palco para todos. Aqueles que são bom coadjuvante. Eu não sei na música quem é o que toca o instrumento talvez mais simples. Talvez não tenha nenhum, porque todos são importantes. Eu sei. Mas tem o que chama mais atenção. Tem o que para tocar o cara tem que ser muito bom. E o outro que o cara pode ser um pouquinho menos. Então, eu tenho que, às vezes, montar uma convocação, mas sem um contrabaixo, ninguém anda, né? Para aquele cara dizer assim, eu vou ser o melhor coadjuvante desse filme. Porque já tem 2, 3 protagonistas. E eu não estou dizendo que no final dessa novela, porque aconteceu no Mundial, no final dessa novela, quem era para ser o maior protagonista da cena, teve alguns problemas, porque tem lesão, tem cartão, tem isso, aquela coisa. E quem é que brilhou? O que aceitou ser o melhor coadjuvante. E isso é uma equipe. É para provar que a fragilidade de uma equipe, de uma banda ou de uma empresa, ela é inúmera. Porque tu vai para entregar, mas tu não sabe se o destino vai te dar a possibilidade de entregar. E aí, se tu não estiver preparado, né, para poder assumir que agora o espaço é meu e está para mim, não acontece. Esse é um ponto importante, porque você já deve ter passado por isso também. E é uma pergunta que eu quero fazer para vocês. Você não acha que, às vezes, eu não sei se é um problema dessa geração, a falta de busca pelo protagonismo, mesmo como coadjuvante... Boa. Entendeu? Boa. Ela não está deixando as pessoas cada vez mais num nível abaixo do também que poderiam... tem isso. Entendeu? Agora tu faz um... Como gerir
isso para que o conjunto funcione. Porque, olha só, eu estou tranquilo. Ele pediu para eu correr ali, eu vou correr ali. Isso. Mas teve uma hora que era para correr ali, que o cara estava parado ali, que era para correr para o outro lado. Ah, não vou tomar essa decisão, não. Você me... Aí ele joga nas tuas costas. Boa. Então, Tu vê o protagonismo não está muito... eu vou mudar. A gestão do negócio, desde a base, ou desde o início da carreira, ela não está forçando todo mundo a estar mais abaixo do que o que poderia acontecer. Boa, porque aí essa parte daí é uma parte antagonista, né? Tem esse mundo que a gente está falando e é isso que tu levantou, que é muito legal. Porque daí eu vou jogar isso para ambição. As pessoas estão perdendo a ambição de serem melhores, de querer ser melhor. Sim. Porque a gente começou a aprender de forma errada, porque tem muitas coisas que a gente aprende de forma errada, que a ambição é ruim. Sim. Não, a ambição é ruim. Não queira, não. E aí o que aconteceu foi que a pessoa disse, pô, realmente, o Marquinhos é muito ambicioso. Eu falo nas palestras que eu dou, eu digo assim, eu saio de casa todo dia, acordo todo dia para ser elogiado por alguém. Claro, pô. Por quê? Ah, porque tu é vaidoso? Não. Porque eu trabalho e me esforço para fazer o melhor naquele dia e fazer diferença na vida das pessoas. Então, no final, quando a pessoa diz assim, poxa, Marquinhos, parabéns, obrigado por essa informação, obrigado por esse curso, obrigado por essa mensagem. É o teu retorno. Ganhei meu dia. É isso. Porque eu fiz diferença na vida de alguém. Então, o atleta precisa ter essa ambição, a boa ambição dele com ele mesmo. Porque eu vejo o seguinte, sem querer interromper, só para corroborar, a equipe dele perdeu de 5-1. Ele fez um gol. Ele posta esse gol e só esse gol. Mediocridade. Porra, ele não está pensando em nada. Mediocridade. Ah, mas eu preciso mostrar o meu trabalho. Não é o momento. Você pode mostrar esse teu momento depois lá na edição do teu vídeo que tu vai entregar para o teu empresário e para outro clube. Isso. Mas não é o momento de você querer sobre um resultado que também foi responsabilidade tua. O falava muito sobre isso, né? E aprendi muito com ele sobre isso. Porque esse sim geriu craques. Esse sim geriu uma geração muito forte. Difícil. Várias gerações, inclusive, ali, né, que pega uma geração anterior, a geração que a gente teve até 2016, e ele fala... Então, ele dizia muito sobre isso. Ele falava, me ensinou muito sobre isso. E aí, peraí, tu está querendo um protagonismo sobre um resultado que, inclusive, é responsabilidade tua que não foi entregue. Não. Então, há uma confusão. 3 bolas. Dos 5 gols, ele errou 3, mas ele bota o dele. Tem uma confusão nisso tudo. E a gente tem lutado para tentar organizar essa grande confusão. Eu sou privilegiado hoje e eu só estou na seleção brasileira ainda em função do ambiente de trabalho que eu tenho. Muito profissional, né? Os jogadores todos, cara, é impressionante. Tudo funciona no piloto automático. E em momentos que tem que decolar e aterrissar, é a responsabilidade do piloto. E é onde eu assumo todo o risco da manobra. Né? E aí eu deixo eles. Agora vocês podem sentar tranquilos que eu vou decolar. E agora vocês podem sentar que eu vou aterrissar. Para dar essa segurança para eles também. Mas no resto, no ambiente, uma equipe uma comissão técnica de um profissionalismo que eu posso não vir para a preparação e me encontrar com eles só na Copa América. Tudo vai acontecer, porque eles foram treinados para isso. E os meus atletas são fantásticos, são formidáveis sob todos os aspectos. O nível de profissionalismo, de consciência de como eles têm que chegar aqui, do que eles têm que fazer, o esforço que eles são submetidos e o que eles entregam todo dia. Nós treinamos 8 sessões direto, sem um período de folga. Sabe? E eles fazendo isso numa intensidade... Porque eles entendem, porque eles já entenderam que o processo é esse e que o Marquinhos gosta disso e que a comissão exige isso, porque eles sabem qual é o momento deles de dizer, agora é minha folga, agora é o meu descanso. Professor, e aí? Meritocracia. Meritocracia. Eu trabalho com isso lá dentro, como eu educo meus filhos. Meritocracia. Passou de ano, tem presente. Passou de ano, tem. Fez a tarefa, pode brincar. Eu fui educado assim pelos meus pais. E eu continuo mantendo isso, porque eu acho que isso não pode estar em desuso. Quem faz o contrário, me desculpe, né, na minha forma de ver, privilegia o fracasso, privilegia a não entrega. Mas ninguém brilha sem estrela, cara. Ninguém brilha sem trabalho, ninguém brilha sem desenvolvimento, ninguém brilha sem percurso.
As pessoas Exato. querem as coisas na mão. E o Xande faz... Exato, e voltando na sua pergunta ali, assim, trazendo para o meu universo agora da música, que se conecta muito com o futebol, eu, como professor de música no meu dia a dia, eu também busco uma coisa que é a preparação dos meus alunos e dos músicos que trabalham comigo, porque a gente vive dentro da música, principalmente, a gente tem aquela coisa de que você não pode dizer que é bom. Se você disser que é bom na música, você é marrento, você é metido, você é demais. E eu fico buscando o tempo todo para que eles tragam isso mesmo. Espera aí, bicho, vamos se preparar, vamos estudar. Isso. Para você poder dizer eu sou bom, vamos ler a partitura. Tá lendo? Então vamos lá, vamos começar a ler uma partitura. Sabe o tom que você está cantando, pelo menos? Sabe pedir o seu tom? Não, vamos lá, vamos nos preparar para que você realmente assuma esse ponto, para ter essa segurança, para poder ir à frente. Peraí, eu quero cobrar... Sofri essa falta aqui, mas quero cobrar esse pênalti. Peraí, mas você está treinando isso aí? E a gente sentiu muito isso nos últimos anos. O futebol, o futsal, né, o beach soccer, são modalidades de pé, são muito parecidas, né? Tem a sua especificidade, mas são muito parecidas. Vai ser bom que agora eu vou aprender. Elas jogaram para o treinador um protagonismo muito alto. Isso, eu falo muito sobre isso. Parte dela, porque nós, treinadores, fomos exigir esse protagonismo, que a gente achava que só os atletas e tal. E aí teve gente que reivindicou e quando... tu quer? Então pega. Toma. E agora, o que eu Já faço? era. Já não sabe mais o que fazer. Atrasou. Então, quer dizer, a gente pediu uma coisa e não estava preparado para assumir. E quando eu digo a gente pediu uma coisa, a gente não estava preparado porque a maioria que pede esse protagonismo não estuda, não se capacita, não se prepara. Cuidado com o que você treina, que Deus pode te dar. Deus pode te dar, isso aí. E aí, hoje está muito. E aí, por outro lado, os atletas disseram, é com ele, o resultado e aí ele se exime da responsabilidade. E aí ele sai de cena e diz, a responsabilidade é do treinador, porque quem vai cair vai ser ele mesmo. Só dá entrevista na zona mista, não tem mais ninguém para... Aí eu digo assim, qualquer coisa bota o assessor para falar. Só eu que perdi, só eu que não classifiquei, só eu que sou... Não, peraí. Lá não, eu tenho a minha função. E eles têm a deles. Eles têm que assumir a responsabilidade deles. Porque eles recebem para isso. Então, cada um tem que dividir muito bem a sua responsabilidade. Eu não quero protagonismo. Eu quero fazer o meu melhor trabalho. Quero entregar o meu melhor trabalho. E depois lá, olha, faz anos que eu não sei o que é uma comemoração. Eu digo assim, comemorar é me livrar de problemas. Então, quando eu ganho, agora vamos comemorar. Não. É felicidade. Qual é o sentimento? Me livrei de problemas. Vamos lá. Final, eu até atravessei, porque eu ia começar a falar jogo a jogo, jogo contra o Afeganistão, depois contra a Ucrânia, depois contra a Argentina. Essa sequência que foi a mais pesada ali no... Vamos assim, depois eu chego onde eu queria. Eu vou chegar onde eu quero. Jogo com o Afeganistão, né? Uma seleção rápida, acelerada, sensação no mundo, tocando a bola. A gente já tinha tido um... Marrocos, perdão, Afeganistão, estou maluco. Marrocos. Com craques ali, muitos já atuando na Espanha, enfim, acelerando totalmente ali. Um jogo dificílimo para a gente já tinha enfrentado o Marrocos. Marrocos venceu a Argentina de goleada um pouco antes, num amistoso. E você analisou, e o Brasil foi bem demais naquele jogo. Depois, Ucrânia, uma pedreira, completamente diferente, um time forte, um time que deu trabalho, os caras chutando de tudo quanto é lado, e chutando forte, e bola parada, um absurdo deles. E depois a Argentina, que é aquele time que, jogando na vantagem, é sempre perigoso, e a gente conseguiu a vantagem, e eles passaram a experimentar do próprio veneno. Exato. Eu queria que você explicasse jogo a jogo como foi a tua sensação e o teu planejamento para cada vitória. Marrocos, Ucrânia e Argentina. Em novembro de 21, terminou o Mundial da Lituânia, primeiro os 2 amistosos, nós e Marrocos. Eu saí do Mundial, nós vencemos o Marrocos também, nas quartas. Eu saí com uma sensação e eu disse para o Lavô, cara, nós temos que jogar com esses caras, porque esses caras me deixaram muito inquieto, esses caras me perturbaram. É um jogo diferente, é um jogo que a gente tem que entender. Tá, fomos lá jogar. Primeiro jogo, tomamos 3 deles lá em Layuni, eu nunca esqueço o nome da cidade, porque era Como andam, né, cara? Meu Deus do céu. É impressionante, cara. Bom, nós terminamos o primeiro tempo e eu disse para os atletas no vestiário, disse assim, eu acho que é melhor nós dar uma descida na defesa ali, porque, né, tal. Porque eu vi que nós não estávamos encontrando a defesa lá em cima alta. E aí, porque o cara vê, né? Brasil, nós somos Brasil, nada de... Não, vamos para cima dos caras. Tá, vamos para cima dos caras.
Bom, terminou o jogo, eu falei, e aí? Acho melhor não descer a defesa. E aí ganhamos o segundo. E aí eu disse, não, vamos enfrentar esses caras no Brasil também. Eu joguei muito com o Marrocos para tentar entender isso. E aí eu vou aqui destruir aquela tese de que treinador tem filosofia de trabalho. Ele acredita em algumas coisas, mas ele tem que acreditar que a equipe dele tem que jogar para vencer o adversário. E às vezes não é dentro das características e daquilo que ele acredita que deve ser feito. Sim, eu também gosto de jogar de uma forma. Mas eu fui jogar com o Marrocos de uma forma diferente da forma que eu gosto de jogar. Para quê? Para ganhar o jogo. Ganhar. E a mesma coisa na final. Já vou pegar as duas. Ah, eu gosto de jogar assim? Não, não gosto. Mas para mim ganhar aquele adversário, porque ele me traz uma preocupação que eu jogando do jeito que eu jogo vai favorecer ele, não vai dificultar. E eu estou ali para vencer, não estou ali para provar que a minha melhor, filosofia, que é a melhor, aquela coisa toda. E eu joguei assim. Né? Com o Marrocos, jogando com o Marrocos da forma que eles não gostam muito de jogar. Diferente da forma que eu gosto. Mas era uma forma para vencer. E a gente venceu o Marrocos. E não me pareceu, eu comentei a final, comentei também o jogo com o Marrocos. Fiquei muito tranquilo até no jogo com o Marrocos. Não posso dizer a mesma coisa da final. Num determinado momento, você me deixou tranquilo, porque você estava com um aspecto tranquilo. O William estava fazendo defesas ali, mas estava tudo muito coordenado. As finalizações estavam acontecendo em lugares que ele estava bem posicionado para fazer as defesas. As pessoas falam muito isso. E eu treinador de seleção, me permite muito mais horas de estudo do que num clube. Então, eu convoco, fico um mês ali, 2 meses, e aí, cara, eu fico em cima daqueles jogos ali, fico semanas. Então, eu tenho mais tempo para isso. E é exatamente o que tu falou. Ah, nós chutamos mais. Da onde? Vocês chutaram mais da onde eu queria que você chutasse. É isso. Só fizeram o que eu permiti. Eu vou dar assim E quando está treinado, e estava treinado, para que aquilo pudesse acontecer, a defesa se comporta de uma forma emocionalmente tão inteligente que ninguém se equivoca numa abordagem. Claro. Eles estão tranquilos, porque é uma defesa mais baixa, você está sendo pressionado, mas é uma pressão induzida. Eles vão finalizar de onde eu quero, eles vão perder a bola onde eu quero também. Ou uma passividade induzida. Uma passividade induzida. Porque controlar o jogo, você tendo a posse da bola, é mais fácil. Você tem a bola, você controla o jogo. O mais difícil é controlar o jogo sem ter a posse. E nós tivemos que aprender a controlar o jogo sem a posse. Tipo assim, dou a bola para você, e aí, no final lá, porque eu não me entorpeço essas estatísticas de, tivemos mais volume, chutamos mais a gol, tivemos mais posse. Quanto foi o jogo? Porque tem uma outra estatística por trás dessa que, para mim, é que mais vale. Que é quando você confronta o que aconteceu no jogo, de fato. Eu tenho 70% de posse de bola, mas eu não preciso ter 70%. Acontece que com os 70% que tu teve, eu mantive o controle. Porque eu te deixei ter a bola em espaços que eu deixei você ter a bola. Eu deixei você finalizar, ou você conseguiu finalizar pelos espaços onde eu disse, eles podem finalizar daqui. O meu goleiro fez. Porque o goleiro fez um monte de defesa. Sim, de lugares onde não era uma zona de perigo. O cara estava pressionado, chutou, ele foi bem, claro que ele foi bem. Claro que foi. E ele está preparado para ir bem. Né? Então, aquele discurso pós-mundial de que isso e aquilo, cara, isso são discursos, cada um fala o que bem entende. Mas eu tinha uma tranquilidade na minha cabeça que a nossa preparação foi voltada para algumas situações que a gente estava fazendo muito bem. Uma delas, atacar sem dar muita transição, que é o primeiro princípio é atacar. Finalizar o ataque. Tenho a bola, eu quero atacar, finalizar. Qual é o segundo princípio? É eu oferecer menos oportunidade para o adversário quando eu termino o meu ataque. E nós fazíamos isso muito bem. E nós estamos continuando trabalhando para tentar fazer cada vez melhor. Mas o jogo que me deixou tenso ali foi o jogo com a Ucrânia. Não, esse aí, inclusive, foi uma a mim. loucura, porque eles saíram na frente. E é sempre perigoso isso, né? Ter que correr atrás de um jogo. E o Diego foi individualmente, ele chamou a responsabilidade do jogo, né? Naquele jogo. Apesar da gente ter tido um desenvolvimento coletivo muito bom num determinado momento do jogo, olha só eu acho que ele foi, naquele dia, extraordinário. E aí vem, assim, cara, o papel da comissão técnica, de como... Porque eu passei tempo dentro da seleção treinando quem ia treinar os meus jogadores, treinando a minha comissão, treinando em tudo. Aspecto humano,
a gestão, a liderança deles, o conhecimento técnico, tudo. E, de forma muito silenciosa, eles foram sendo preparados para que, se eu não tivesse presente, eles tomassem as decisões. Eles tomam decisões quando eu não estou. E eles tomam decisões com a seguinte frase: se o Marquinhos tivesse aqui, ele ia fazer isso. Ele já sabe. Então, eles foram treinados para isso. E aí nós entramos no vestiário contra a Ucrânia. Eu já sabia que ia ser um jogo difícil. Nós tínhamos enfrentado a Ucrânia num torneio lá na Lituânia, com a França, inclusive. E nós vencemos bem eles. E eu disse: ilusão. Esse resultado aí não é. Não confio. E aí nós vamos jogar um jogo muito físico. Nós estávamos muito cansados do jogo contra o Marrocos. O Marrocos exige muito da gente. A gente sentiu o jogo, pouco tempo de intervalo de recuperação. Nós já entramos no jogo com um pouco de desgaste. Tivemos um primeiro gol feito pelo Lino, que daí o juiz deu falta no goleiro. Sim, foi gol. Foi gol, É. tal, enfim. E o contexto vira para eles fazerem o 2-0. Mas esse Mundial, eu estava tão sereno, tão tranquilo, que eu entrei no vestiário contra a Ucrânia num time abaixo, num tempo abaixo do que precisava. E aí eu entro, não, pessoal, assim, fui dar as orientações e tal, e aí pede a palavra o Neto, meu auxiliar. Cara, o Neto virou o jogo contra a Ucrânia. Olha como é que é importante ter uma comissão técnica aqui. Cara, ele chamou os Preparada, caras, ele deu uma pegada assim, cobrando algumas atitudes que nós não estávamos fazendo. Nós voltamos para a quadra, cara, tu viu o que aconteceu? Outro jogo. Outro jogo. Quem foi o papel fundamental? Foi do treinador? Não, cara, foi do meu auxiliar técnico. Que legal. Neto Vanildo, grande abraço, meu irmão. Foi ele. Então, eu comando sozinho? Claro que não. Cara, às vezes no dia a dia, a experiência do cara mais vitorioso do futsal brasileiro, o João Carlos Romano. Cara, o poder de percepção do João, do que acontece. Impressionante. Eu estava conversando com ele hoje lá no treino. Aí ele absurdo. pegou, o Mauro, que é o... Né? A energia... Eles são Cara, mas se completam, né? Não, um totalmente. é energia total, o outro é cabeça total. Muito bom isso. Totalmente, sabe? O Fred, que todo o treino para ele é um específico, ele parece que ele tá... tarado, esse é louco. Tá doido. Aí o Carlê... Trabalhei com ele muito tempo. o Carlê, que é o o meu analista, né? O meu fisioterapeuta é o melhor que tem no mundo. Barbão, Kleber Barbão, fera. Aí, o Bruno estava na supervisão, né? Cara, o Márcio. O Márcio também é fera, né? O Márcio é muito bom, craque. A gente tem... A gente tem escolhido... É por isso que você tem sempre os teus parceiros. Eu não faço bem um monte de coisa. E aí eu trago pessoas que fazem bem aquilo que eu não faço bem. E aí eles me completam, né? Então, é uma comissão técnica, assim, nossos médicos, que são, pessoas, assim, muito humanas, muito... E aí tudo isso conspira para que a gente tenha um staff muito qualificado, né? E isso me dá muita segurança. Então, eu cheguei naquele Mundial tranquilo, e como eu continuo tranquilo, né? E agora a gente tem Copa América, né? Em janeiro ainda, até 1º de fevereiro. A gente vai estar na final, evidentemente, a gente vai trazer mais um título. E tem o segundo ano, né? Do ciclo para o Mundial 2028. Fala um pouco das duas competições, como foi essa preparação agora para a Copa América. Terminou, hoje foi o último treino, agora é descanso, o treino no Brasil, claro, no Instituto Felipe Coutinho, tive lá 2 vezes, adorei os treinamentos, cada vez você está se superando nessas movimentações lá, eu fico amarradão e anoto, porque eu anoto para modificar depois, eu pego aquilo que ele fez e vou tendo milhões de ideias também, o que é muito bom. Motiva os atletas com muita inteligência tática, porque ali dá para perceber tudo que vai acontecer no jogo, uma metodologia de treinamento. E fala um pouco desse ciclo olímpico, né? Muita gente fala, e aí eu tenho que te dar uma espetada aqui, não minha espetada, mas o que a galera sempre fala, de jogadores da liga que estão se destacando não terem chance. O que eu acho uma mentira, porque você sempre... Richard, por exemplo, que agora está fora, estava voando no Atlântico, você levou.
Mas eu quero que você fale sobre isso, porque eu sei a resposta, então eu estou perguntando para você ter a oportunidade de explicar para todo mundo. Então, essas duas coisas que eu queria saber. As três, né? Falar um pouco sobre a Copa América, fala um pouco sobre o ciclo da gente até 2028 e, fundamentalmente, sobre essa dúvida que as pessoas têm. O fulano se destacou na temporada tal, o outro, mas não está tendo chance na seleção, por isso, por aquilo, por... Não dá para convocar todo mundo. Explica aí. Primeiro que eu tive que aprender, nos primeiros anos de seleção, a entender um processo de trabalho que é de 4 anos. Então, eu pego lá 28 e de lá eu venho fazendo um review, né? Até chegar aqui. Como é que eu quero chegar lá? Então, eu vou pegando tudo que eu tenho. É importante lembrar que a seleção ela tem 5 datas por ano, 5 convocações apenas, e que uma seleção brasileira treina de 16 a 20 sessões por ano. Por ano, de 16 a 20. Quando tem Copa América, esse volume aumenta um pouquinho, para até 25 sessões, em função de que nós temos um tempo um pouquinho maior de preparação para a Copa América, que é uma data FIFA mais longa. Mas nos anos que não tem, ela não... Então, vamos lá. 20 sessões por ano, uma equipe faz, brincando em 15 dias, talvez faz, né? Um pouquinho mais, um pouquinho menos, dependendo do volume. Então, eu tenho que ter um processo de trabalho. Como, por exemplo, no ano passado, eu treinei nas datas FIFA. Cada encontro tem um conteúdo específico para se trabalhar. Então, a convocação X está muito focado na defesa, a Y está muito focado nos processos de transição, a outra está... Enfim, essa, por exemplo, aqui, mesmo tendo uma Copa América, está focado nas equações, superioridade, inferioridade, leitura de onde eu tenho uma vantagem, onde eu tenho uma desvantagem. Todas as atividades foram feitas com esse cunho, porque é um processo. Eu preciso trabalhar isso agora. Não fui nada analítico nessa convocação, os treinos foram muito mais dinâmicos. Brasília foi bem analítico, revisão das saídas de pressão, revisão dos movimentos de meio, revisão dos movimentos de ataque, porque eu tenho que juntar tudo isso para poder chegar lá. Amarrado nisso, primeiro pré-requisito que as pessoas precisam entender, para ser atleta da seleção brasileira, me basta ter a certidão de nascimento escrita Brasil, onde joga não me interessa. É isso. Mas o fulano, sim, como tem um se destacando aqui, tem um se destacando lá na Ásia, tem um se destacando lá, eu estou olhando para todo mundo. Só que eu montei uma base da minha seleção brasileira e agora não é mais quem entra, é quem eu tiro. É verdade. Porque esse cara que está ali dentro vem de um processo, 20 treinos esse ano, mais 20 no próximo, 40... Repete essa frase aí, porque eu acho que é a frase. Essa frase, inclusive, dá corte, né? O corte vai ter que ter essa frase aí. Não é quem entra. Ponho. É quem tira. Tirar. Se quem tira... Eu já vou pegar para o mesmo arranjo. Se quem tira, se quem está entrega aquilo que eu quero, se quem está tem 20, mais 20 são 40, mais 20 são 60 treinamentos em 3 anos, por que eu vou ficar toda hora mudando? Mexendo naquela peça. Só que... Você não vai deixar de enxergar quem de não, repente está se destacando, obviamente. Porque tem uma cota para olhar. Essa aqui, o Richard voltou, o Marlo voltou, daqui a pouco vai vir ano que vem, ou na próxima convocação, um ou outro, e vai vir. Eu estou olhando para todo mundo. E quando eu olho para o Brasil, eu olho atletas que têm um potencial. Alguns eu identifico que têm um potencial para 28, então eu não preciso ter pressa para 24. Para 24 tem uns que têm... Tem uns que estavam esperando, vou dar um exemplo prático, para ser mais claro. O Kleber. O Kleber vinha tempo merecendo uma convocação. E eu, na minha cabeça, 24. O Kleber não é para agora, desculpa, para 28. Não é para 24. E aí, o atleta fica nervoso, porque acha que o cara não está me olhando, o cara não sei o quê. Fisicamente, um absurdo. E tecnicamente, aquele tiro agora, dele é absurdo. Cara. E agora, o Fabinho. Fabinho, craque também. Entendeu? Tá? Esses jogadores esperaram, como esses estão esperando. Em resumo, o que eu tenho que dizer, e que eu quero, agradeço a tua pergunta para dizer assim, em resumo, realmente, nós vivemos o mundo do imediatismo. O cara joga uma competição bem e acha que tem que estar na seleção brasileira. Enquanto eu estiver, respeitem o processo, porque vai ser assim. Tenho paciência. Jogou bem uma liga, joga 2, joga 3, porque tinha uma geração lá atrás
que para chegar numa seleção irmão, tinha que jogar 3, 4, é porque verdade. tu tinha que tirar É quem? verdade. Quem tu tirava da ala esquerda? Sendo que tinha um cara lá que já a não. dele tava, porque era ele. Só tinha uma, 2 vagas. Cara, tem só mais 2 vagas. E para entrar naquelas 2 vagas, Ele mais 2. vai E do jogar. outro lado também, né? Vai jogar. Então, eu digo assim, a minha explicação para aqueles que estão muito apressados, calma. Eu também levei muito tempo. Eu tenho uma frase que eu gosto muito, né? A euforia leva a debilidade. Calma. Eu levei muito tempo para chegar aqui também, né? Então, é assim, com calma. É isso. Olhando, nós estamos, porque eu tenho um analista de desempenho que é muito capacitado, né? O Carlê, que toda hora ele está dizendo, viu, tem um cara se destacando lá, tu deu uma olhadinha? Falei, tô de olho, bota no monitoramento. Ele falou, vou botar, vamos começar. E assim vai. Então, nós não estamos, a gente não está sem olhar para todas as direções. E tinha uma época, né, Marcelo, que o treinador da seleção brasileira, ele olhava aqui, ó, Brasil e Espanha. Hoje o treinador brasileiro tem que olhar para a Ásia, tem que olhar para a África, tem que olhar para tudo, porque nós temos gente espalhada. Aumentou a dificuldade, demais, né? Antes era mais simples fazer isso. Agora, voltando na pergunta que eu ia te fazer ali atrás. Quando acabou o jogo, ali, Brasil e Argentina, título na nossa mão, eles né, tentando dar um miguelito, né? Sim, um tumultinho. Tentando fazer alguma coisinha ali para arrumar um problema ali com a arbitragem e tal. Mas ganhamos. Foi felicidade ou alívio? Foi felicidade. Principalmente porque naquele momento assim, a primeira pessoa que me veio na cabeça, com toda a paixão que eu tenho pela minha família, pelos meus filhos, enfim, foi o Ferretti. Só contextualizando, o Fernando Ferretti, um dos grandes treinadores do futsal brasileiro, ganhou muitas ligas de futsal, enfim, foi auxiliar do Marquinhos, foi treinador da seleção da Guatemala, treinador da seleção brasileira também, e muito bem quis por todos nós, né? Assim, o papa entre todos os treinadores de futsal era o Fernando Ferretti, e ele, infelizmente, faleceu e não pôde estar no Mundial, né? Ele estaria como seu auxiliar, com certeza. Sim, com certeza. E eu tive próximo dele nos últimos dias de vida, compartilhando informações, o sofrimento dele também. E eu prometi para ele, falei, nós vamos ganhar esse Mundial. Nós vamos ganhar, e vai ser para ti. E naquele momento eu assim, fechei o olho ali, aí euforia, me puxaram, rasgaram a minha camisa, e eu descobri depois no VAR quem foi. Me deve uma camisa até hoje. Cagueta, pô. O Ferrão. Me puxou aqui, rasgou minha camisa, nova. Ele disse que a camisa não era de boa qualidade, era assim. E eu fechei o olho ali, rapidamente eu disse, tá pago, é teu. Eu falei, eu prometi que ia ser teu, porque, cara, era um sonho dele. E ele, veja só como o mundo é difícil. O cara que mais merecia ganhar o Mundial, não ganhou. Quer dizer, até então, porque esse era dele. Ele ganhou. Ganhou? Ele ganhou. Né? Ganhou. Só que esse cara, pelo que ele fez pelo futsal, que ele representou para muitos treinadores, né? Hoje eu viajo o mundo aí, professor Ferreira, cara, é um nome que todo mundo lembra. Aqui na América do Sul, é o cara mais bem quisto. O carinho que as pessoas têm por ele é impressionante. E ele teve uma carreira totalmente vitoriosa, ganhou muito de todos os títulos, ele ganhou um monte, né? Eu ganhei poucos do que ele ganhou e acabei ganhando o Mundial. Então, aquele momento eu falei, é teu. Né? Essa conquista é tua. Então, foi um momento assim de felicidade, né? De muita felicidade. Bacana demais lembrar do Ferretti. E eu queria te fazer uma pergunta aqui, agora um pouco mais solta, um pouco mais descontraída. Um jogador muito engraçado. Muito engraçado. Neguinho. Neguinho. Um doido. O Arthur. Arthur? Doido que eu digo assim, sim, cara... acelerado. Nossa, a energia desse Negrão é brincadeira, cara. É até bonito de ver. Eu digo, Negrão, calma que tu vai arrancar os tacos da quadra. Que sim, e é pau pra toda obra. O que entretém a galera? O Pito. Pito. O sério? Diego. O maior gênio que você jogou ao lado e o maior gênio que você viu atuando? Que eu joguei? Não joguei com muitos assim, porque a minha condição não foi muito privilegiada assim. Mas eu convivi com o Manuel Tobias. Na Empacel, eu sub-20, ele adulto, eu treinei, tive a oportunidade de treinar com ele, com o Ortiz, com o Fininho, com o Danilo.
Essa geração ali, sabe, eu vi esses caras de perto ali. Bicampeões, né? E esses caras... Abraço pro Fino, meu irmão. Fininho é meu grande hoje eu irmão. encontro ele com frequência lá em Barbosa, assim, cara, eu vi esses caras de perto, assim. E que eu trabalhei... Cara, eu sou um fã dessa minha nova geração. Eu sou fãzaço do Diego. Eu também sou fã dele. Sim, do cara Pito. mais na dele, né? Mais introvertido. A gente nunca se falou. Assim. Eu acho que eu nunca entrevistei, nunca conversei com o Diego. Mas eu tenho muita admiração por ele. É um cara sensacional. Sabe, uma postura assim... E eu convivo com o Diego há mais de 15 anos, então ele é o mesmo... Eu digo, tu tem o mesmo chinelo que tu tinha quando estava em Marechal. E, assim, é um talento impressionante. Pito, assim, cara, um talento impressionante. Mas eu tive a oportunidade também de estar com o Falcão, né? De estar ali em 2017, quando eu assumi, até 2018, quando ele me chamou, né, numa convocação, ele disse, professor, vou parar. E eu disse, cara... Porque eu deixei ele sempre muito à vontade, né, para ele escolher o momento dele, né? Porque eu acho que o atleta precisa disso. Não é uma decisão fácil de ser tomada. Então, eu tive esses atletas sobre o aspecto plástico do jogo, sobre o aspecto da determinação, da vontade de vencer. Pô, o Rodrigo, um exemplo, né? O próprio Arthur, o Felipe Valério hoje. Posso daqui a pouco esquecer algum nome importante aqui, não vai diminuir nem um pouco aquilo que eu penso, né? Mas eu estou citando aqui que os jogadores que têm uma energia e que estão dispostos sempre a fazer o serviço sujo, vamos dizer assim. Aquele serviço que é difícil de defender, de roubar uma bola para entregar para quem, às vezes, vai fazer a outra parte do processo. Então, esses atletas assim realmente são e serão referências para o futsal brasileiro muitos anos. Aí, claro, não posso falar de uma geração que eu não trabalhei, sou fãzaço do Lenise, do Vinícius, do Schumacher, enfim, do Thiago. Eu sou fã desses caras, mas eu não tive com eles na seleção, né, para dizer assim, pô, trabalhei com eles, né? Mas sou fãzaço. E como também tem outros atletas que eu admiro e que às vezes são atletas com figuras de destaque no clube, mas que talvez para a seleção ainda precisam de mais um tempo. Sim. Ou então aquele atleta que joga muito no clube e que às vezes na seleção não performa, porque ele precisa de demandas diferentes do que a seleção oferece. É normal isso. E dentro do vestiário, assim, você falou do Neto Vanildo, né, do seu auxiliar, que mudou um jogo. Me diz um atleta que tenha mudado um jogo no vestiário. De novo, vou voltar ao Diego, que foi um capitão, assim, na concepção da palavra, nesse Mundial. O Diego liderou mesmo. Poucas frases, poucas palavras, mas muito... Direto. O Felipe Valério, que é, assim, um garoto que eu conheci... Em Barbosa, né? Fazendo teste em Barbosa, período de avaliação, e que dali se tornou um jogador importante. Foi muito importante no Mundial também, porque trouxe, assim, aspectos que era legal a gente trabalhar, da família, da parte humana, que a gente, né, valoriza bastante. William, desde a preparação, uma energia, uma concentração, um foco, né? Assumiu uma responsabilidade muito alta. Não é fácil, né? Ali, com o Guita ali também, nossa. Guita e Roncalho, né, cara? Roncalho também, outro cracaço. Dois, sim, goleiros, o Guita com peso enorme, né? Lógico. Mas ele foi respeitoso, soube entender também o tempo. Quando chegou a hora dele, ele estava preparado e assumiu a responsabilidade. E foi fundamental na conquista do título, né? Então, daqui a pouco a gente também começa a falar todo mundo e dizer, pô, então foi todo mundo? Não é? Foi todo mundo. Mas é que cada um teve um momento muito cirúrgico, e eu finalizaria, não pondo fim, mas poderia, o Marcel. Marcel foi muito importante. Meu Deus do céu, o Marcel, um exemplo assim de tudo, de comprometimento, teve uma convocação, amadurecimento, né, de maturidade, porque ele teve uma convocação que foi essa no Marrocos em novembro, depois do Mundial, e depois ele não veio mais para a seleção. E aí, por isso que eu falo, o cara diz, o cara tá... Não, a gente estava muito atento, o Marcel vindo na Liga Espanhola, mas assim, cara... Voando.
E aí vem aquela cota que eu digo, pode ter surpresa, então continua se preparando, continua fazendo, porque pode ser que chegue no momento da Copa, a convocação venha uma surpresa. Mas não era uma surpresa loucura, porque eu queria fechar uma cota que estava aberta para dar o privilégio de algum atleta que estivesse destacando naquele momento ir para a seleção. Não, porque ele merecia estar ali. E aí ele foi e mostrou por que ele merecia estar ali. E aí ele faz. E aí, ao redor desses caras, meu Deus do céu, eles me tratam, eles me sacaneiam no vestiário, me sacaneiam no hotel. E a gente tem uma relação muito harmoniosa. Eu não troco essa relação, sabe, com as pessoas só por conta técnica. Não, tem que ter isso e tem que ter a parte técnica. Claro. A engrenagem precisa funcionar. Né? A liberdade deles usarem os períodos deles de descanso, de folga, a liberdade que a gente tem de brincar, de descontrair, né? Ela existe, mas quando a gente vai, e tu vivenciou, quando está na quadra, é um negócio meio tenso, né? Não tem muito papo furado ali, né? O clima é meio assim, preparação, todos eles muito... Focados. Tu não vê aquele, né? Claro, tem a descontração normal, mas eles estão muito focados, porque eles entendem. Eu queria ficar aqui 2h30 falando. Tem assunto que a gente não falou. A gente não falou de Liga Nacional de Futsal, né? Tem a sequência do futsal brasileiro e etc, etc. Obviamente, na próxima vez que você estiver no Rio com a seleção, a gente vai te chamar aqui de novo, a gente vai falar muito mais sobre isso. Mas a gente precisa encerrar. Queria te fazer 2 perguntas para te encerrar. Primeira, olhando para trás, valeu a pena? E a segunda, olhando para frente, para onde vai o Marquinhos Xavier? Sempre são profundas essas... Eu sou assim. Legal. Olhando para trás, tudo valeu a pena. Olhando para trás, faria tudo muito, muito parecido, né? Olhando para trás, as cicatrizes me ensinaram, as dores, né? Eu sempre fui uma pessoa e por eu desenvolver isso, por eu segurar isso, eu desenvolvi, né, esse vitiligo que vocês estão vendo aqui no meu corpo. Eu nunca tive, não tem histórico na minha família, por segurar, porque lá atrás eu ouvi, eu fui cobrado, e eu disse, não tem problema, eu vou continuar trabalhando, mas sufocar isso às vezes te faz mal, né? O teu corpo te dá um alerta, ele diz assim, cara, relaxa, solta. Eu falei, não vou relaxar, não vou soltar, porque eu tenho um objetivo e eu vou alcançar, e eu não sei se vai ser nesse agora, eu ia lutar de novo. Era mais fácil eu ter saído agora, ganhando, porque se eu perco, eu ia continuar. Aí eu não ia ter dúvida. Eu falei, não, eu vou até ganhar, porque eu tinha prometido isso. Então, olhando para trás, tudo valeu a pena, né? Então, a minha família sempre acreditou muito em mim, meus filhos, que é o que eu mais me preocupo. Eu tenho um orgulho danado do pai deles, né? Não só porque ele é um campeão do mundo, mas porque ele é um cara que... É campeão na vida. Que está ali com eles, né? E a minha esposa, que segura a onda, que é quem segura a onda, né? Meus pais. E olhando para frente, eu tenho muitos propósitos, assim, né? E eu gosto muito do desenvolvimento no futsal. Eu tento ajudar ao máximo. Às vezes me irrita, e aí me faz sair um pouquinho dessa parte mais conservada que eu tenho, para me expor um pouco mais, para reclamar mesmo, porque tem muita gente ruim no nosso esporte, e eu fico feliz quando essas pessoas ruins saem. Eu adoro quando essas pessoas ruins saem. Porque essas pessoas ruins têm que sair, cara, porque elas fazem mal para o futsal, elas atrasam o processo, elas são ultrapassadas, e está cheio de gente ainda, sabe? E quando acontece, eu vou falar. E eu gosto de desenvolvimento, eu quero que minha modalidade melhore, eu gosto que as pessoas melhorem, eu quero ajudar outros treinadores a ganhar, então, olhando para frente, eu vou ser uma pessoa que vai ajudar outros treinadores a vencer. É isso. Quero ajudar, é o propósito de vida. Falava para ti no caminho, né? Estou lá agora agradecendo ao Felipe Coutinho, né? Um parceiraço nosso, né? Abração, Felipe. Um abraço para o Felipe. Joga no meu Vascão, torcendo para ele. E ele sempre abre as portas para a gente, o lugar dele é fantástico. Eu falei para ti, eu entro lá, hoje eu entrei, dei uma volta lá, eu digo, cara, um dia o meu sonho é ter um instituto, para ter crianças carentes lá, crianças que querem chama para coordenar. Música. Opa, o meu espaço, o meu espaço de treinamento. Agora até te revelando aqui, eu comprei uma área em Carlos Barbosa, 3.000 metros quadrados, tem um campo, tu vai lá conhecer, claro. Tem um campo de areia, acabei de adquirir. Lá talvez possa não ser o meu instituto ainda, mas lá eu vou aprender como é que eu posso fazer, como é que eu posso chegar lá. Desenvolver. Porque eu tenho um sonho de ter música, idioma, reforço escolar e esporte. É isso aí. Um dia eu vou ter.
Bacana demais. Quem quiser me ajudar, me procura. Rapaz, Deus é que aponta a estrela Deus que tem que que aponta brilhar, a né, estrela meu que tem parceiro? que Isaías, brilhar, termina mano. essa brincadeira pra gente aí. Vambora. Um beijo Obrigado. pra todo mundo, Marquinhos Xavier, Isaías Costa. E esse é o Entrevistas com Marcelo Rodrigues. Beijo, galera. Vamos nessa. Pega essa cabeça, mete o pé E vá na fé, manda essa tristeza embora. Pode acreditar, um novo dia vai raiar. Sua hora vai chegar. Segue o baile. Pega essa Pega essa cabeça, mete o pé e vai na fé. Manda essa tristeza embora. Ainda bem que não me pediu para cantar. Pode acreditar, um novo dia vai ralar. Sua hora vai chegar. Entrevistas, valeu Marquinhos. Vamos lá, valeu Isaías. Valeu Isaías. Tamo juntos, até a próxima. Valeu, pessoal.